Olá, amigos, estamos aqui de volta em nosso estúdio, no nosso bloco de entrevistas. E hoje, um amigo, ele já esteve aqui há uns meses atrás, um pesquisador. Nós sempre falamos que o Espiritismo tem um aspecto tríplice, né? Ele é filosofia, ele é religião e é ciência também. E hoje nós vamos abordar por esse lado, o lado da ciência, e trouxemos aqui ao nosso estúdio o nosso amigo Dr. João Alberto Fiorini. Doutor, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né, Humberto? Prazer muito grande, me sinto muito honrado de estar aqui novamente. Muito bom. Doutor Alberto veio lá de Curitiba, né? Curitiba. Eu até marquei aqui, porque eu sempre esqueço de nominar o entrevistado. Terra fria. Ele é pesquisador forense, né, da Polícia Civil lá de Curitiba. E o senhor também é professor da Ciência do Delito na Escola Superior de Polícia, lá daquele estado. Então, para explicar aqui para os nossos amigos, no caso dos crimes, assim, o senhor é que estuda como é que aconteceu? Todo local de crime que haja homicídio, eu sou especialista nessa área. É aquilo que a gente vê nos filmes, que vai lá, colhe material. Justamente, chama cenas de crimes. O nome científico é perinicroscopia, né, que é o estudo do cadáver e o local que o cerca, sabe, Humberto? Então, é o levantamento de local, de perícias, de análise, né? Faz as constatações para ver justamente, se entende. Para levantar provas, essa coisa toda. Muito bom. Então, 20 anos que eu sou especialista nessa área. Bom, isso, evidentemente, esse conhecimento que o senhor tem, fez com que no Espiritismo o senhor também utilizasse dele, né, para pesquisar algumas coisas, alguns fenômenos. Sem dúvida, porque esse local há necessidade de inúmeros laboratórios forenses para poder comprovar aquele crime, o autor, os indícios, as suspeitas da autoria daquele crime onde houve aquele cadáver. Então, todos esses laboratórios, toda essa experiência, sem dúvida, eu aproveitei para a área da pesquisa espírita, que hoje é chamada de psicobiofísica. Esse termo foi elaborado por um pesquisador italiano da cidade de Bergamo, próximo a Milano. O nome dele parece-me que é Marco Todeschini. Então, essa ciência hoje, que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, Henrique Rodrigues, também ajudaram muito a desenvolvê-la. Então, é como você deixou bem claro, né, Humberto? É a ciência, filosofia e religião. Então, essa área é a área científica hoje da nossa doutrina espírita. Muito importante, né? Faz parte do tripé que mantém a nossa doutrina. Dos pilares aí que sustenta a doutrina espírita, é verdade. Hoje a gente vai conversar de um assunto interessante, mas eu vou fazer um preâmbulo aqui antes para os nossos amigos. No início do século passado, nós tivemos muitos casos de materializações, ou seja, os espíritos se materializavam nas sessões espíritas para, de certa forma, provarem a existência, né, após a morte. Hoje já não é tão comum, né, doutor, isso acontecer, mas isso acontecia muito. E aí existe toda uma série de procedimentos, e é sobre esse assunto, né, uma parte dele, que nós vamos conversar hoje. É até para isso que o doutor veio aqui em primeira mão, passar para a gente as informações, e a partir daí ele está divulgando para o mundo científico as suas pesquisas. Então, qual é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, doutor? Então, Humberto, sem dúvida, essa fenomenologia das materializações, que também se chama ectoplasmia, teve no início lá do século passado, 1927, 23, por aí, e isso foi no mundo todo, aconteceu nos Estados Unidos, na Polônia, na Itália, né, com Eusapia Palladino. E com essas materializações, os espíritos que se manifestavam para provar que existiria vida após a morte, em primeiro lugar, né, e que esses espíritos estariam existindo numa outra dimensão, então eles começaram a materializar partes do corpo, né, as mãos, os pés, o próprio rosto,
flores, uma série de coisas, deixando inclusive impregnado nesses moldes, né, de parafina as impressões digitais. Então utilizava-se muito naquela época a parafina mineral, que é esse derivado do petróleo que nós trouxemos aqui hoje. Só que naquela época eles faziam 2 tipos de experiência. Uma era colocada na água quente, onde a parafina ela se liquefaz a 41 graus, essa que nós estamos fazendo aqui embaixo. E a outra era colocada diretamente no fogo, onde ela entrando no estado líquido, ela estaria em torno de 70 a 100 graus centígrados. Logicamente seria impossível um ser humano colocar a mão ali, porque seria queimadura de primeiro grau. Mas um dos pesquisadores, que era o Dr. Gelley, deixou bem claro, se ela fosse aquecida na água, seria plenamente possível. Então, o que acontecia? O espírito, logicamente, seria o perispírito, né? Que o perispírito é o corpo espiritual. Quando se manifestava naquela sessão de materializações, o médium ou os médiums que estavam ali forneciam um ectoplasma. Mas quando era um médium de efeito físico, no caso aqui no Brasil, que foi o Peixotinho, foi o médium mais famoso, inclusive que consta num dos livros de André Luiz, quando veio para fazer a pesquisa dele lá no plano espiritual. Esse médium, ele além de fornecer o ectoplasma, ele era orientado a comer muito peixe, por causa do fosfato de lecitina. Então ele comia esse peixe, que é aquele tipo de materialização luminosa. Até consta na capa do livro aí do Dr. Ranieri, que foi esse delegado de polícia que pesquisou profundamente. Então esse Peixotinho, ele fornecia o ectoplasma, mas além disso, Humberto, vamos supor a mão dele, quando ele iria fornecer esse ectoplasma, ela era desmaterializada. Então, por isso se fazia muito as mãos e os pés e não muito o rosto, porque se houvesse algum problema, a pessoa pode viver sem a mão, sem o pé, mas ninguém consegue viver sem a cabeça. Peraí, deixa eu entender aqui direito. Quer dizer que a mão do Peixotinho era desmaterializada. Ela se desmaterializava, ela sumia na sessão. Isso. E quando ela sumia, o espírito, o perispírito da mão dele, que continua a mesma cópia, é como uma caixa preta, a pessoa morre. E nesse lado da vida espiritual, que nós chamamos da 4ª dimensão, não confundido com o espaço-tempo, ela continua idêntica como era aqui na vida terrestre, né? Então, o que ele fazia? Ele desmaterializava aquele membro e materializava a própria mão do espírito. E essa mão, se você tocasse, ela tinha matéria, você podia sentir o calor, né? Tinha pulsação. E era essa mão que era imergida naquela parafina líquida, que eu vou fazer depois, como se fosse uma reconstituição de crime. E logo após, ele imergia na água fria. Então, quando ele imergia na água fria, essa mão do espírito, o perispírito dele, se desmaterializava, aquele ectoplasma voltava para o médium. E a mão dele? Ficava aquela película, que é essa aqui que eu trouxe, né? Essa está no Museu Metapsíquico de Paris. Essas mãos entrelaçadas. Vou passar na tela enquanto a gente conversa essa foto. Então, aí essa parafina que ficava o lado negativo da mão, que fica todas as impressões digitais, né? Eu sou especialista nessa área, essas dobras palmares, ficava impregnada dentro da parafina. Bom, aí se pegava o gesso, mistura o gesso com água, meio a meio, é a porcentagem, coloca o gesso dentro daquela parafina e aí vai virar essa mão com todas as unhas, todos os poros, as impressões digitais, que é o que consta hoje em todos os museus do mundo, né? No Brasil, nós... Olha que perfeição. Isso aqui é feito na parafina. Isso, é a minha própria... É a minha mão, essa é a minha mão esquerda. Só que eu usei de fraude. O que é a fraude? A fraude é o seguinte, eu mudei um pouco, eu não utilizei essa parafina que nós
derretemos, Sim. eu usei uma parafina cosmética que o ponto dela de entrar em estado líquido é um pouco acima da temperatura corpórea, Por isso que 36 chama fraude. fraude. Então, primeiro eu colocava a mão na parafina cosmética e depois que eu colocava a mão na parafina mineral, que é essa comum que faz vela, que vende em casa de umbanda. Essa parafina cosmética, Humberto, você pode conseguir tirar a mão lá de dentro, porque ela é mais maleável que a outra. A outra, ela solidifica muito rapidamente. Então, é um tipo de fraude. Então, vamos supor, existiu fraude naquela época, poderia ter existido, porque alguns médios, em razão da vaidade de aparecer, ou sei lá, de outros problemas, poderiam ter feito isso. Mas todo esse trabalho hoje, que eu tenho pesquisado, inclusive essas mãos, eu tenho certeza absoluta que até hoje é impossível fazer a cópia dessa mão que está em Paris. Doutor Alberto, deixa eu fazer uma pergunta, até porque para o público que não é espírita se torna um pouco até difícil de entender. Então nós dissemos aqui no começo que essas materializações existiam e devem existir ainda em alguns lugares, né? Alguns centros ainda fazem, para provar a existência do mundo extramaterial, vamos dizer assim. E a pesquisa que o senhor faz hoje, né? Qual o intuito dessa pesquisa, assim, numa linguagem mais simples? É provar como é que isso acontecia, qual seria o sentido? Bom, todo esse trabalho aí, Humberto, está ligado ao trabalho da reencarnação. Por quê? Porque a única prova hoje de tudo isso é a impressão digital, né? Que tem aqui nas primeiras falanges, que é aqui na ponta dos dedos. Em todos os dedos? Todos os dedos, das mãos, tem nos pés também. Ok. Bom, embora hoje o teste mais perfeito de identificação humana é o teste do DNA, mas esse a impressão é válido ainda. Então, como eu pesquisei muito na área científica, forense, eu trabalho num setor que eu identifiquei mais de 60 mil criminosos só pelas impressões digitais. E eu nunca vi ocorrer duas impressões digitais idênticas. Entendi. Mas, segundo a história da doutrina espírita, há inúmeros casos de reencarnações que as pessoas tiveram as mesmas impressões digitais. Houve um caso na Itália, esse caso foi pesquisado pelo Dr. Henrique Rodrigues. Houve um caso em Recife, Pernambuco, foi muito divulgado na imprensa brasileira. Ou seja, o mesmo espírito que volta com a mesma impressão digital. O novo corpo com a mesma impressão. Entendi. Então, eu sempre, para mim, a chave de tudo é a reencarnação, Beto. Então, o que eu fiz? Eu criei uma metodologia de estudar tudo o que se falasse na doutrina espírita com respeito a impressões digitais. E aí eu fui perceber que essas luvas estavam impregnadas de impressões digitais e, como no caso do espírito Walter, que é aquela história, foi publicada também em 1923 na revista RI, esse moço que tinha se cortado com a navalha, cortou a jugular do pescoço fazendo a barba, ele deixou a impressão digital dele na navalha e, posteriormente, questão de 15 anos, isso foi mais ou menos em 1907, 1923, ele começou a se materializar numa sessão onde a irmã, que era a senhora Marjorie, todo esse caso em Boston. Tá. Ela fornecia ectoplasma e esse espírito por 60 vezes deixou a impressão digital dele em cera dentária. O marido, o Dr. Crandall, que era um cirurgião, um conceituado cirurgião, um médico, pegou essa impressão digital da navalha, pegou a da cera dentária, mandou inúmeros pesquisadores na área de antropometria, que na época era chamada o estudo das impressões digitais, e comprovou-se que era a impressão digital daquele espírito com 40 pontos identificadores, individualizadores. Então, tudo isso aí me deu aso para que eu continuasse a pesquisar. Falei, bom, então o espírito, a pessoa morre, o perispírito continua mantendo as impressões digitais na vida extracorpórea, extrafísica, na erraticidade, e quando reencarna, poderia, apenas como exceção, às vezes, continuar mantendo essas impressões digitais. Por que isso ocorreu?
pesquisando com profundidade esses casos, porque nós herdamos os códigos genéticos de nossos pais, 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. O que prevalece é a genética, que nos dá todas as informações do genótipo e fenótipo, essa parte externa. Mas ocorre, Humberto, você veja que interessante, o doutor Hernani Guimarães Andrade, no livro dele Espírito, Perispírito e Alma, esse homem as pessoas ainda não acordaram para quem foi esse cientista da doutrina espírita, né, no Brasil. E ele diz assim que quando a pessoa ela desencarna, esse perispírito que vai sofrer uma miniaturização no perispírito do tamanho do óvulo, para poder reencarnar, que o óvulo é a maior célula humana do corpo, né, da mulher. Então ele traz no perispírito essas informações dessa vida pregressa. Então, quando há o cruzamento ali dos gametas, e esse perispírito ele consegue sobreagir nos cromossomos, vamos supor, ele é uma luta entre cromossomo e perispírito. Quando ele domina o cromossomo, a pessoa vem idêntica à vida passada. Ele consegue, você veja que coisa fantástica, o perispírito ele tem condições de superar os cromossomos, essas informações genéticas. Então a pessoa vem muito parecida, e nesses casos, como exceção, isso é raríssimo, as mesmas impressões. Até para esclarecer, o perispírito é a camada que envolve o espírito, ou seja, o corpo espiritual, né? E ele fica um intermediário entre o espírito e o corpo material, é uma sequência. Doutor Alberto, nós temos que ir para um rápido intervalo, né, dos nossos amigos aí que participam com a gente, e a gente já volta. E só uma alusão, o doutor Alberto fez várias referências, né? A parafina que está lá embaixo, aqui nós temos lá embaixo uma sala, onde o doutor Alberto, agora após o intervalo, vai fazer uma demonstração desse processo que ele está dizendo com a parafina e com a mão. A gente já volta já, fica aí ligadinho. Voltamos com o nosso Vivência Espírita, só que nós saímos lá do estúdio que estávamos, viemos aqui para baixo, que a gente veio mexer com parafina quente, o doutor Alberto vai explicar para a gente, mas antes fazer uma advertência. As crianças que estiverem assistindo o nosso programa e adultos também, não é para reproduzir isso que o doutor Alberto vai fazer aqui. O doutor Alberto tem 20 anos de pesquisa, trabalha nessa área, então é um técnico, né? Um professor nesse assunto. Então, quem quiser informações, nós vamos colocar aqui na tela o e-mail do Dr. Alberto, o telefone para tirar informações, mas não reproduzam, em hipótese alguma, isso que ele está fazendo aqui, porque da queimadura, a inalação desse gás aqui, do vapor, é tóxica, enfim, ele vai explicar aqui para a gente, mas não façam isso em casa, sem entrar em contato com o Dr. Alberto. Então, doutor, vamos explicar aqui para os nossos amigos o que nós temos aqui. Perfeito. Bom, aqui nós temos uma vasilha que ela foi aquecida a água com parafina. Nós temos 3 tipos de parafina. A mineral, que é essa derivada diretamente do petróleo, é a que está aqui, que a gente compra em casa de umbanda, que fazem essas velas, né? Tem a parafina de óleo animal e a vegetal, que é utilizada para cosmético, para doce de chocolate, essa coisa toda. Essa é a mineral, essa aqui é altamente cancerígena. A inalação dela pode prejudicar muito os pulmões e também a pele da pessoa, que pode dar queimadura aí de 1º grau. Bom, então essa técnica no começo do século passado, os espíritos faziam o seguinte, eles materializavam a mão, desmaterializavam a mão do médium de efeito físico e eles emergiam dentro dessa vasilha que está quente. Agora está em torno de 70 graus mais ou menos, né, Humberto? Nós temos um termômetro aqui, dá licença. Nós estamos meio sem jeito aqui, mas vocês perdoem-nos, viu? É que falta aqui espaço. Vamos ver como é que está. Era aí, gente. Não entrem em pânico. 58 graus está. Isso, até essa a temperatura parafina de 41 graus, ela continua líquida a parafina, porque o ponto dela se liquefazer é 41 graus para cima. Então, o que eles faziam? Eles colocavam a mão aqui nessa parafina, né, Humberto? Lógico que não é a mão do médium, eu estou colocando a minha mão para explicar, né?
e depois eles imergiam nessa água fria. Quando eles imergiam a mão aqui, o espírito, eles deixavam aquela luva que eu vou mostrar depois, porque aí essa mão do espírito desmaterializava e ela ficava oca. É diferente daquela mão que o senhor mostrou lá no estúdio? Não, é o mesmo processo, só que aquela mão é a minha mão. Só que eu consegui tirar porque eu utilizei de truque. Tem truque, a mágica utiliza de truque, uma série de coisas. Eu utilizei a parafina cosmética, mas essa aí eu passei um pouco de vaselina e com um jeitinho eu consegui tirar e fechar os pulsos. Mas eu vou fazer aqui como os espíritos faziam e vou tentar tirar para provar que é impossível. Então hoje a ciência já acredita nas mãos ectoplasmáticas. A ciência acredita, só que a ciência não acredita que essas mãos sejam de espírito. Eles acreditam que a mão se materializa, e é uma realidade. Vamos supor, o médium materializava a mão dele, a própria mão, com as mesmas digitais. Isso aí é o fenômeno anímico, porque ele desdobrou e formou a imagem dele mesmo, um fantasma dele mesmo. Isso aí a ciência hoje acredita normalmente. Agora, com relação aos espíritos, que eles não acreditam. Entendi. Entendeu, Humberto? Então eu já vou... Você vai colocar a mão então? eu já vou ver se já está mais em condições. Está quente ainda. Não arde, não? Queima. Está bastante quente. Você vai notar que a minha mão incha. Os truques eram feitos, eles colocavam um torniquete no braço, seguravam o sangue, a mão inchava. Eles, quando colocavam a mão lá, ela pegava uma mão maior, você entende, Humberto? Isso os falsos médiums de efeito físico. Aí quando tirava o torniquete, a circulação voltava na mão e ela diminuía. Então eles tiravam a mão com todas as informações de dentro da luva. Bom, você pode ver que aqui já tem a película da parafina. Você está vendo, Humberto? É bem tênue, mas tem. Aqui mais ou menos tem... Dá um close aqui na mão? Ela tem 1 milímetro. Então, no Museu Metapsíquico de Paris, tem uma luva dessa de 1 milímetro, até aqui o pulso, só não enfiei mais porque a vasilha é pequena, mas você está vendo que ela está vindo até o pulso. Aí ele desmaterializava essa mão. Ela fica somente com essa película. Você entendeu, Humberto? Então, isso aqui até hoje eu não vi um cientista que conseguisse fazer. Mas os espíritos, eles também orientavam que fizesse várias imersões para poder impregnar, ficar mais grossa. Então, é o que eu estou fazendo, né? Olha, põe aqui. Está super quente. Uma pessoa que não está acostumada vai se queimar. Você pode ver que a minha mão está inchada. Olha, ela já está... Nossa, não está doendo isso, não? Eu estou acostumado já, né, Humberto? Já fiz várias vezes. Se tiver muito quente, eu peço para o Coelho colocar a mão dele aí. Era uma boa ideia, viu, Coelho? Vem aqui. Opa, caiu um pouco ali. Não faz mal, isso. Olha, ela já está se formando, tá vendo, Humberto? Olha. Hoje eles fazem esse tipo de parafineiro com brincadeira para criança, mas valeu muito você fazer esse alerta, porque é muito perigoso, sabe, Humberto? Esse produto, ele é perigoso na pele, né? Se bem que fazem limpeza de pele para rejuvenescer a mão com esse tipo de parafina. É uma parafina mineral, mas ela tem uma mistura de óleo vegetal que vende preparada. Eu quero pedir desculpa, né, para os nossos telespectadores, que nós improvisamos aqui um laboratório e agradecer, né, doutor Alberto, de se sujeitar aqui a levar essas queimadas na mão aqui para poder mostrar para a gente como é que é feito, como é que era e como é que é feito esse processo. Como é que está, doutor? Já está dando para tirar? Então, você veja como é dificílimo, Humberto, tentar tirar a mão daqui de dentro. Ela está sólida, está dura, né? Dura. E você veja, se eu tentar tirar aqui, ela vai começar a quebrar aqui. Olha, você está percebendo? Correto. Então, hoje, eu continuo dizendo, tem fraude, você consegue tirar, fazer uma luva sem quebrar. Mas é dificílimo, como eu falei, tem que usar outro tipo de parafina, com jeito, e tirar. Então, naquela época, essa mão aqui desmaterializa. Bom, dizem que era feito com açúcar, depois o médico comia a mão, ia para a corrente sanguínea, o açúcar, né? Era feito com gelatina, tem 1000 explicações aí dos
opositores da doutrina espírita, mas é um absurdo, porque aqui dentro vai estar minha unha, tudo aqui. Então eu vou começar a tentar tirar, e você pode ver que é difícil. Então eu vou começar... Coloca aqui o processo. Você vê, meu dedo está preso lá na ponta, né? Olha. Mas estou tirando. Está se mexendo. Observe que trabalho difícil. Não daria para o médium fazer isso, né? Que está com parafina. Mas vai ter que quebrar, porque ela é muito dura. Fica dura, mas estou tirando. Mas já deu para se ter uma ideia. Estou quebrando aqui, tá vendo, Berto? Olha, mas estou tirando, olha. Com jeitinho. E aqui dentro está todas as informações da mão. Vejam. Aí o que eu faço? Eu pego o gesso. Esse gesso eu coloco metade, 50% de gesso e 50% de água. Dentro e jogo, da lupa. Em questão de 6 a 10 minutos, esse gesso ele vai se solidificar. Aí ele fica aqui dentro, aí eu pego essa luva e depois ligo o forno, coloco no forno. Com a temperatura do fogo, Humberto, essa parte da parafina derrete e fica somente a parte do gesso, que é aquela mão que eu mostrei. Então, o que hoje se vê nos museus é isso aqui. Mas essas mãos que estão ali, as impressões digitais que estão ali, não é do médium, é do espírito. Então, isso aí, para a ciência, hoje, para estudo científico, é muito importante para comprovar a veracidade do espírito, que, na verdade, é o perispírito, que sobrevive e deixa essas informações. O perispírito é a caixa preta, que nem do avião. A pessoa morre, ele mantém todas as informações, inclusive das impressões digitais. Olha, gente, foi um programa diferente, né? Mostrando a parte científica, a parte da pesquisa. A gente pede mais uma vez desculpa a vocês pelo mau jeito aqui, nós improvisamos aqui, agradecer ao doutor Alberto por ter vindo lá de Curitiba, Paraná, para estar mostrando aqui para a gente esse processo. E nós vamos colocar mais uma vez na tela aqui do programa os dados do Dr. Alberto Fiorini, para quem quiser entrar em contato com ele, ter mais assim dados, né, para poder pesquisar. E doutor, fica aqui um minutinho para a sua palavra final, o seu aviso aos nossos amigos. Bom, eu estou sempre às ordens, né, Humberto, todo esse trabalho de pesquisa espírita, outros mais ainda que eu não divulguei, estarei aqui quantas vezes você quiser, será uma honra para mim. E o meu e-mail é alberto.fiorini@bol.com.br, está à disposição, eu mando todas as informações aí pela internet. E quero desejar que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe a todos aí que estão assistindo esse conceituado programa aí com o nosso querido apresentador Humberto Pazin. Muito obrigado. Muito obrigado e nós estaremos de volta aqui no mesmo horário a semana que vem. Até lá.